Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Como já vimos aí, queridos, abram por favor a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Hoje nós vamos considerar os versos 25 a 27 deste capítulo. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 14, verso 25 a 27. Antes de ler o texto, farei uma breve introdução. A maioria de nós já deve ter escutado a seguinte advertência: o que você está querendo é o melhor dos mundos, ou a sua variante em tom de repreensão: você não pode ter o melhor dos mundos. Esta frase, em suas diversas versões, é utilizada para destacar ocasiões em que alguém possui o interesse de tirar proveito de duas ou mais situações que aparentemente são contraditórias. Um exemplo clássico é a pessoa que quer ganhar muito dinheiro, o melhor do mundo material, mas quer trabalhar pouco, o melhor do mundo profissional, entre aspas. Quem nunca imaginou ser herdeiro? Ou, para a tristeza do nosso país, ser concursado com o intuito de trabalhar pouco? Eu sei que não são todos, mas você já deve ter escutado isso. No Brasil é bom você ser concursado, que você trabalha pouco e ganha muito. Apesar de parecer atraente, todos nós deveríamos naturalmente concordar que esta é uma postura equivocada, pois é coerente se esperar que a prosperidade material seja fruto do muito trabalhar. Pois é, infelizmente, é possível que em nossa vida cristã adotemos esse mesmo comportamento reprovável. Muitos desejam do mundo espiritual as benesses, as promessas do Senhor, a salvação, o perdão dos pecados, ir para o céu, respostas de oração e etc. Porém, estes mesmos muitas vezes não estão dispostos a servir, a se sacrificar, a amar ao próximo, a dizimar, a orar pelos outros, lutar contra a própria vontade, lutar contra o pecado, ou seja, não estão dispostos a entregar a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Sabemos que nessa realidade caída aqui no nosso mundo, alguns até vivem o melhor deste mundo. No entanto, na vida dos discípulos de Jesus Cristo, isso não é possível, pois, para ser um verdadeiro seguidor de Jesus, você precisa priorizá-lo e pagar o preço necessário. Vou repetir: para ser um verdadeiro seguidor de Jesus, você precisa priorizá-lo e pagar o preço necessário. É o que nós vamos aprender no texto de Lucas, capítulo 14, versos 25 a 27, que enfim vou ler. Diz assim a palavra do Senhor: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Vamos orar. Pai, queremos pedir, Senhor, o agir do Teu Santo Espírito nesta noite, para iluminar o nosso entendimento, para que nós possamos compreender
Tua palavra e aplicá-la em nossos corações, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus, apesar de nós, apesar de mim. Amém. Então vamos lá. Para entender este texto, é bom que nós não o leiamos isoladamente. O contexto é muito importante para a gente entender onde está a narrativa da vida de Cristo aqui neste texto. No capítulo 9 do Evangelho de Lucas, um pouco antes do nosso texto, vemos Jesus reunindo seus 12 discípulos e os enviando para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Isso está em Lucas capítulo 9, verso 2. E então, nos versos 10 e 17, tudo do capítulo 9 ainda, é narrada a multiplicação dos pães e peixes, onde é dito que cerca de 5.000 homens foram alimentados, o que corresponde a aproximadamente 15.000 pessoas, porque envolve mulheres e crianças. No capítulo 10, Lucas narra que Jesus envia outros 72 discípulos para irem adiante dele, pregando, curando, expulsando demônio nas cidades às quais Jesus ainda iria. Então, era assim que funcionava, foi assim que o nosso Senhor Jesus fez. Ele separou esses homens para irem adiante dele, e eles já iam pregando, ensinando, expulsando demônios, e então Jesus chegava naquela cidade. Nos versos 17 e 18 do capítulo 10, nós vemos, nos é relatado como a missão desses discípulos foi bem sucedida. Está lá em Lucas capítulo 10, versos 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu, Jesus respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Imaginem essa estratégia evangelística do Senhor Jesus. Os discípulos iam de cidade em cidade pregando o evangelho, realizando sinais e prodígios. E depois chegava Jesus nessas mesmas cidades com seus ensinos poderosos e realizando toda sorte de milagres. Qual era o resultado esperado? Qual era o resultado esperado dessa estratégia do Senhor Jesus? O resultado foi que a fama de Jesus se espalhou por toda a região. E por onde ele passava havia sucesso absoluto de público, como Lucas narra no início do capítulo 12. Capítulo 12, verso 1, parte A. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras. Porém, mesmo com todo esse sucesso de público, nem tudo era o que parecia ser. Jesus, que conhece o coração dos homens, sabia que nem todos que formavam aquelas multidões que o seguiam, de fato compreendiam a mensagem do reino, pois a maioria, ouso dizer, buscavam apenas as benesses, tais quais os milagres, a alimentação, já que Jesus multiplicava os alimentos, libertação política, porque muitos acreditavam que Jesus viria a ser um líder político da nação de Israel, e libertação militar e outras coisas mais. A passagem que vamos considerar hoje revela então uma dura mensagem do Senhor Jesus para aqueles que estavam no meio daquelas multidões que seguiam a Jesus, mas não eram de fato seus discípulos. Então, o primeiro ponto eu chamei da seguinte forma: seguir Jesus significa priorizá-lo. Está lá no nosso texto, no texto que lemos nesta noite, e eu vou ler apenas o verso 25 e 26 novamente. Voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Conforme vimos no contexto,
A primeira parte do verso 25 destaca novamente que uma grande multidão de pessoas seguia Jesus por onde ele ia. Está aí no início do verso 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Porém, para Jesus, quantidade não era o mais importante do que a qualidade. Pois Jesus quer aqueles que o buscam e o seguem de todo o coração. Todos ali, por uma razão ou outra, estavam indo atrás de Jesus. Mas Jesus sabia a fragilidade de muitos, ou a maioria deles, quanto à fidelidade e o compromisso. Por isso, ele se volta para essa multidão de pessoas e diz algo muito duro de se ouvir. Ele diz: se alguém vier a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, Jesus diz à multidão de discípulos que a devoção e dedicação a Ele deve ser tão completa, deve tomar tanto coração, que nenhuma outra lealdade deve prevalecer em relação a essa. Você que tem a versão revista e atualizada, esse texto é traduzido de forma ainda mais inquietante. E ainda assim, e acrescento que é mais fiel ao original. Na versão da revista atualizada, eu sempre prego na NVI, mas na versão da revista atualizada, esse texto é versado da seguinte forma. Eu vou ler só o início, porque o restante é repetição. Se alguém vier a mim e não aborrece o seu pai, sua mãe, etc., não pode ser o discípulo. E o que Jesus quer dizer com isso? Será que Jesus está dizendo que um discípulo genuíno dele deve detestar ou sentir aversão por seu pai, mãe, esposa, filhos, irmãos ou por si mesmo? É claro que não. Sempre a melhor forma de se esclarecer eventuais dúvidas quanto a um significado de um texto bíblico é deixar que a Escritura seja sua própria intérprete. Para isso, vale que nós observemos a passagem paralela que está em Mateus capítulo 10, versículo 37. Mateus capítulo 10, verso 37. Está assim, e voltei a ler na NVI. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Lendo essas duas passagens, fica claro que a palavra odiar não deve ser entendida literalmente. Mesmo porque não faz sentido Jesus dizer que os discípulos dele devem odiar a sua família ou a si mesmo, quando o próprio Senhor Jesus ensina que o crente deve amar até os inimigos. Como lemos em Mateus capítulo 5, versos 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu, Jesus, eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Portanto, é evidente que no nosso texto, pode voltar, o sentido de aborrecer ou odiar, dependendo da sua tradução, não significa de fato odiar, mas significa amar menos, ou seja, colocar em segundo plano, como a NVI já interpreta. Assim, aborrecer aos familiares e a si mesmo significa amar mais o Senhor Jesus do que amar a família ou a si mesmo. O que o Salvador, o que o Senhor Jesus Cristo requer dos seus discípulos, portanto, é prioridade. É um tipo de lealdade que é tão verdadeira e irredutível que supera qualquer outro afeto e dedicação. Paulo ratifica esse ensino de forma belíssima em Colossenses capítulo 1, verso 18. Paulo está escrevendo sobre Cristo Jesus e diz: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo, no caso.
é o princípio e o primogênito dentre os mortos. E está aqui o ponto, o mesmo ensino, para que em tudo, família, você mesmo, para que em tudo Jesus Cristo tenha supremacia. É claro que primazia, supremacia, prioridade nesse caso não reflete exclusividade. Nós devemos continuar amando ao próximo, devemos amar os inimigos, devemos amar a nossa família, devemos em alguma medida nos amar também, mas não devemos amar nada acima do Senhor Jesus. É isso que ele está ensinando. É possível enxergar essa realidade com a seguinte ilustração. Imagine que um estrangeiro quer tornar-se cidadão de um outro país. Ele, por isso, deve renunciar à lealdade, à naturalidade, à sua terra natal. E deve jurar lealdade ao país que então escolheu integrar. Isso não significa que ele não pode continuar mantendo em alto apreço a nação da qual ele veio. Mas sim, significa que agora deve, acima de tudo, servir a nação que o acolheu. Ainda mais absoluta e incondicional deve ser a lealdade dos cidadãos do reino de Deus, daqueles que têm cidadania na pátria celestial, aqueles que servem ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. Com isso, para todos aqueles que não estavam dispostos ali naquela multidão a oferecer tal comprometimento, Jesus diz: não podem ser meus discípulos. Parafraseando, Jesus está dizendo mais ou menos assim: se eu não sou o mais importante na sua vida, você não pode ser meu discípulo. Duras palavras do Senhor Jesus. E aqui é claro que há lições para mim e para você. A razão pela qual nós buscamos Jesus, essa lição é bem clara do texto, não pode ser nossos interesses pessoais. Não devemos nos aproximar em Jesus, primeiramente, buscando, por exemplo, prosperidade. O que te atrai a vir, por exemplo, à igreja, num dia de quarta-feira, adorar ao Senhor? Será que é porque está buscando dinheiro, emprego, relacionamento, conforto, receber alguma bênção, alguma cura? Ainda que essas coisas sejam lícitas, nada disso deve ser a primeira coisa que nós buscamos quando vemos na casa do Senhor. Devemos buscar, acima de tudo, glorificar o nosso Salvador. Qual tem sido, meu querido, e tudo que eu pergunto para vocês é uma pergunta diretamente para mim também, qual tem sido a sua prioridade? Um bom termômetro para nós descobrirmos isso é o tempo. Quanto tempo em sua mente você pondera sobre as coisas do Senhor durante o dia? Quanto tempo você lembra com alegria da sua salvação, do que o Senhor fez por você? Será que é mais ou menos tempo que você fica no celular? Repito, eu não falo como quem alcançou todas essas coisas. Isso aqui é tão desafiante para você quanto é para mim. Mas aqui é um forte termômetro do que o nosso coração prioriza. Será que você fica mais tempo assistindo televisão, séries, etc? E no seu tempo livre? É claro, eu sei a realidade. Todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, deve dedicar uma quantidade regular de tempo para trabalhar, para obtermos o nosso sustento. E eu não estou falando nisso. Mas no seu tempo livre, o quanto o seu coração tem priorizado o Senhor Jesus, a sua palavra, conhecer mais Ele, obedecer mais Ele. Outra forma de auferir se estamos priorizando o Senhor Jesus é quando há conflito de opiniões ou agenda, por exemplo, com a sua família, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, quando o que eles querem fazer lhe coloca em situação contrária ao que você deseja fazer para a glória de Cristo. Você quer vir para a igreja quarta, mas
os seus colegas de trabalho querem ir para o barzinho, celebrar qualquer coisa que seja. O que é prioritário? Sabe por que às vezes nós temos dificuldade, não está aqui, mas eu me lembrei agora. Sabe por que às vezes nós temos dificuldade de enxergar aquilo que nós verdadeiramente priorizamos? Porque nós perdemos um pouco a consciência do que nós estamos fazendo. Acho que por muito repetir, por exemplo, por muito vir ao culto, nós perdemos a compreensão da natureza do que nós fazemos quando nós estamos aqui. Quando nós estamos na igreja do Senhor em um culto de adoração a Deus, nós estamos gozando do extremo, do grandioso, do maravilhoso privilégio de, apesar de nós, apesar dos nossos defeitos, das nossas falhas, estarmos adorando aquele que nos salvou por muita graça e misericórdia de uma vida no inferno, daquele que nos salvou da condição de escravos do pecado, daquele que nos tirou da morte espiritual para a vida. É isso que você vem, é esse Salvador que você vem exaltar e glorificar toda quarta, todo sábado, todo domingo, quando você vem a essa igreja e vem adorar. Só que às vezes nós perdemos essa compreensão, e então um convite para ir ao cinema, para andar de lancha no final de semana, para comer churrasco, para fazer isso ou aquilo, parece ser mais legal, mais importante, mais precioso. Quanto mais precioso é o que o Senhor nos oferece, reles humano de adorar o Deus vivo. E quanto a você mesmo, esse aqui talvez seja o pior desafio para mim e para você. E quanto à nossa própria vontade, desejos, manias, opiniões, como nós temos enfrentado a nós mesmos para priorizar ao Senhor Jesus? Talvez você chegue em casa cansado, como já aconteceu comigo, e não esteja, digamos, tão suscetível, tão disponível para ficar ouvindo a sua esposa contar o que ela fez durante o dia inteiro. Você está cansado, está estressado por alguma razão, e aqui serve para homens ou mulheres, está estressado por alguma razão, e aí naquele momento o que é mais importante? É a sua vontade, o que você quer, ou fazer o seu papel de servir o seu esposo ou a sua mulher? Ou quando você está diante de um negócio profissional em que vai lhe trazer muito dinheiro, mas envolve algumas coisas escusas. E aí você reflete novamente: o que significa priorizar a Cristo? Fazer a minha vontade ou fazer a vontade do meu Senhor? Se você quer ser um discípulo de Jesus, como Ele mesmo disse, você deve buscar, assim como eu, priorizar acima da nossa própria vontade, a vontade de Deus, a vontade do Senhor Jesus Cristo, que em nosso contexto está especialmente revelada na Bíblia Sagrada. Segundo ponto: para priorizar a Jesus é preciso pagar um preço. Lucas capítulo 14, verso 27. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Depois de destacar que para segui-lo é preciso o ter como prioridade, na sequência o Senhor Jesus se volta para um caráter mais prático sobre qual é o preço, o custo de ser um discípulo dele. Expressando o versículo 27 que eu acabei de ler, de forma positiva, Jesus disse o seguinte: aquele que quer ser meu discípulo deve carregar a sua cruz e me seguir. Logo, esse custo do discipulado envolve necessariamente duas ações. Deixa eu tomar uma água aqui que a voz está falhando. Logo, esse custo envolve necessariamente duas ações: carregar a própria cruz e
seguir a Jesus. Eu vou inverter a ordem para uma melhor compreensão. A primeira ação, a segunda que eu vou tratar por primeiro, é seguir a Jesus. Seguir Jesus, ou seja, imitar a Jesus. Com isso, Jesus está ensinando que uma característica necessária para ser seu discípulo é muitas vezes negar a si mesmo para viver como Jesus viveu. Deixar de fazer o que eu gostaria de fazer para seguir o seu exemplo. Consequentemente, o discípulo deve se afastar de todo tipo de pensamento e hábito que o atrapalhe no objetivo de imitar a Cristo. De seguir os passos do Mestre. A ideia aqui da expressão que Jesus usa é que Jesus vai na frente e onde a pegada dele vai marcando, o discípulo vem atrás pisando da mesma forma. Em outras palavras, não há como ser seguidor de Jesus sem uma luta sincera e renhida contra o pecado e uma busca, consequentemente, por santidade. Pedro ensina isso em 1 Pedro capítulo 2, verso 21 a 22, e eu aconselho o irmão, se não tiver marcado, marque esse texto na sua Bíblia. Olha como é interessante. 1 Pedro capítulo 2, verso 21 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, verso 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: para isso, vocês, a igreja, foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Qual o exemplo que Pedro está se referindo? Está aí no verso 22. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Logo, seguir os passos de Jesus significa se esforçar, se empenhar em uma vida de santidade, para imitar para seguir os passos daquele que não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. A segunda ação necessária, que é a primeira na ordem do texto, para ser discípulo de Jesus, é carregar a sua cruz. A ilustração aqui é de um homem condenado que é forçado a tomar a própria cruz, uma cruz grande de madeira, e levar essa cruz para o lugar onde ele vai ser executado. Exatamente como aconteceu com o Senhor Jesus. Um detalhe faz toda a diferença aqui nesse texto. O discípulo de Jesus não é aquele que carrega a cruz mediante coação, mas é aquele que o faz voluntariamente. Com isso, Jesus estava ensinando que para segui-lo é preciso aceitar voluntariamente a dor, a vergonha, a perseguição, a frustração que é carregar a sua cruz em decorrência da sua lealdade a Cristo e a sua igreja. Em Lucas capítulo 9, verso 23, texto bastante similar a este, Jesus destaca que os seus discípulos deveriam carregar essa cruz, inclusive diariamente. Diz lá, Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Logo, ser discípulo do Mestre envolve a todo momento, essa é a ideia de diariamente, a todo momento ou diariamente caminhar os seus passos, obedecer seus mandamentos, e tudo isso por gratidão pela salvação nele recebida. E aqui vai algumas lições para mim e para você. O que te atrapalha de seguir os passos do Senhor Jesus? O que distrai a sua mente? O entretenimento? A sua dedicação exagerada em busca de vida de sucesso profissional? Participação em redes sociais? O que toma o teu lugar em primeiro lugar quando o seu desejo é seguir os passos de Jesus?
O que te distrai desta importante missão? Carregar a cruz em nosso tempo é, em meio a todas essas circunstâncias, buscar viver uma vida santa que agrada a Deus. É que, ainda que você possa aproveitar dessas coisas que eu citei, eu não citei nada que em si pecaminoso, você possa aproveitar de uma vida profissional, de entretenimento, de redes sociais, etc., com sabedoria e santidade, ainda assim isso não deve distrair a sua atenção do objetivo de seguir o Senhor. E a missão que é geral, sem exceção alguma, se eu tenho obrigação de seguir o Senhor Jesus, eu e você somos chamados a dar. Porque o Senhor nem me conhece. De fato, eu não conheço muitos daqui, senão a maioria. Mas o ponto é que mudar é necessário para todos, sem exceção, porque o padrão, os passos que nós devemos seguir é o do Senhor Jesus. Quem já alcançou? Quem já o segue em perfeição? Levante a mão. Graças a Deus ninguém levantou. Ninguém levantou. Porque, mas mesmo que nós ainda não tenhamos alcançado esse alvo, esse é o nosso objetivo. E por isso, eu e você devemos mudar e nos adaptar e nos transformar e quebrar a nossa vontade para seguir o padrão de Jesus. Para seguir os passos do Senhor Jesus, e fazendo isso diariamente, carregando voluntariamente a nossa cruz, quer seja na faculdade, quer seja no trabalho, quer seja na família, no casamento, no grupo do WhatsApp, etc. Senão, como Jesus disse, não pode ser meu discípulo. Concluindo, viver à luz do ensino de Jesus pode ser e é uma tarefa muito difícil, porém de maneira nenhuma deve nos surpreender, pois este é o principal ensino de toda a palavra de Deus. O centro de toda a palavra de Deus está no ensino que nós consideramos hoje. Onde é que o senhor vê isso, pastor? Onde é que está escrito isso? Muito simples. Mestre, qual é o maior mandamento? E o Senhor Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Isso aqui é seguir os passos, carregar a cruz e priorizar o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Este é o primeiro e maior mandamento. E ainda que pareça muito difícil ser um verdadeiro discípulo de Jesus, a grande maravilha do cristianismo é que aqueles que amam a Jesus não precisam fazer nada sozinhos, pois são capacitados pelo Espírito Santo e encontram em Jesus graça para superar as dificuldades. Como o autor de Hebreus, para o nosso encorajamento, diz, Hebreus 4, a partir do verso 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E está aqui no verso 16 para o meu e o seu encorajamento. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Em Jesus Cristo, por meio do habitar do Espírito Santo, por meio do amor de Deus sobre nós, nós podemos nos aproximar do trono da graça de Deus. Quando priorizar Jesus é difícil, quando carregar a sua cruz é difícil, quando seguir os passos de Jesus é difícil, nós podemos fazer isso pela graça que existe para nós, os crentes, os salvos em Cristo Jesus, para a graça que existe para nós no momento da necessidade. Que Jesus seja o alvo central do nosso coração, em nome de Jesus. Amém.